paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e mais uma reflexão do dia. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 4 em diante diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Irmãos, parece paradoxal, mas ao escrever esta carta, Paulo está dentro de uma prisão. E a igreja de Filipos estava triste porque a prisão do apóstolo Paulo estava prolongada. Quando eu disse que parece paradoxal, é porque essa epístola, ou esta carta, ela é conhecida pelos estudiosos como a carta da alegria. E Paulo está dentro de uma prisão, um ambiente desfavorável, incentivando a igreja que estava fora, isto é, numa melhor situação que eles, a se alegrar, a se regozijar, só que se regozijar no Senhor. É incrível isso que o apóstolo Paulo faz. O que Paulo está nos ensinando aqui? Que a nossa alegria em Deus, ela não é baseada em circunstância. Paulo está numa prisão, um ambiente desfavorável, mas ele está com uma alegria no espírito, e não só está alegre, mas está influenciando uma igreja a ficar alegre, a se regozijar, incentivando a igreja. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. É a carta que ele mais usa essa expressão, regozijai-vos, alegrai-vos. É incrível isso. Alguém que está numa situação pior, incentivando alguém que está numa situação melhor. O que isso significa? Que a nossa alegria, ela não é baseada em circunstância. Aí ele diz assim: não andais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração e súplica e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ele está falando de uma paz que excede todo entendimento, ou seja, que ultrapassa a linha da razão, da cognição, do pensamento e da lógica. É uma paz que excede o entendimento. Isso se explica, gente, de que maneira? No próprio contexto de Paulo. Ele está numa prisão, deveria estar triste, mas ele tem paz e alegria no espírito. Ou seja, ela ultrapassa a paz de Paulo, que Paulo está ensinando aqui, ela ultrapassa a questão circunstancial, porque a nossa paz, ela é baseada nas circunstâncias. Em outras palavras, se eu estou vivendo algo bom, eu estou feliz. Se eu estou vivendo algo ruim, eu estou mal. E Paulo está dizendo: não, alegrai-vos no Senhor, independente do ambiente favorável ou desfavorável. É isso que ele está ensinando. Jesus disse assim: a minha paz eu vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, ela é baseada nas circunstâncias. Se as coisas estão indo bem, eu estou feliz. Se está indo mal, eu estou mal. E com a gente funciona mais ou menos assim. Só que Paulo está ensinando uma paz que excede o entendimento. Uma paz que excede a linha da razão, do raciocínio, ou seja, que não é baseada nas circunstâncias, é a paz no espírito. Isso é um fruto do espírito, paz. Está lá na carta aos Gálatas. Gente, isso é extraordinário. Aí ele diz assim: não andeis inquietos. Em outra tradução diz: não andeis ansiosos. Essa é a geração mais ansiosa da face da terra. E eu penso que as redes sociais, ela potencializou isso, essa ansiedade. Por quê? Tem pessoas que, por exemplo, não pode ir para Arraial do Cabo. Aí ela entra no Facebook e vê alguém que está lá em Arraial do Cabo, com aquelas águas cristalinas, parece um mar de turquesa. E aí ela se frustra. A rede social, ela potencializou isso. Eu não posso estar lá, mas eu estou vendo alguém que está lá. E isso vai gerando um sentimento. Isso vai gerando uma geração inquieta, que vive angustiada, porque não consegue realizar os seus anseios pessoais. Aí tem aí uma geração que gasta um dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que nem gostam.
Uma geração que precisa provar para alguém que é alguma coisa. Uma geração inquieta, uma geração frustrada. Gente, quando eu falo de geração frustrada, a geração de 30 anos de idade, 35 anos de idade para cima, 30, 35, 40 anos, é uma geração que cresceu sendo frustrada. Como assim cresceu sendo frustrada, Eliardi? Como que você explica isso? É uma geração que, por exemplo, na minha época, eu queria um boneco do Comandos em Ação, que era um boneco caro, e não podia, porque o meu pai era um pedreiro, não tinha condição de dar R$300 num boneco. E meu pai dizia, não posso te dar. E eu aceitava aquilo, ficava triste, sim, mas eu aceitava. Ou seja, eu cresci entendendo que o mundo não gira em torno de mim, que as coisas não acontecem do jeito que eu quero, que nem tudo está no meu controle. Só que a geração que nasceu do ano 2000 para cá, que é a geração de 20 anos, 18 anos, 17 anos, 16 anos, 13 anos, é uma geração completamente diferente. Por que, Eliardi? Porque os pais, por mais que fossem pobres ou sejam pobres, mas hoje tem a facilidade do cartão de crédito. Você compra um boneco de R$300, parcela em 10 vezes de 30 e você consegue dar um presente melhor para o seu filho. Então essa geração é a geração que está hoje na mão com iPhone, é a geração que está hoje na mão com iPad, que está com tudo de tecnologia na mão. Quem diria eu, com meus 12, 13 anos de idade, ter um celular? Meu primeiro celular eu comprei, eu acho que eu tinha 17 anos. Quando eu comecei a trabalhar, eu juntei um dinheiro e comprei um celular. Mas foi com fruto do meu próprio trabalho. Mas essa geração não. Hoje os pais podem fazer pelos filhos o que os pais do passado não podiam. Até porque um pai que não trabalhava de carteira assinada, ele não podia fazer um crediário nas Casas Bahias, nas Casas Vídeo. Ou seja, só quem tinha emprego de carteira assinada poderia fazer um crediário para fazer uma compra e parcelar. Hoje a nossa geração ela tem uma facilidade que a geração do passado não tinha. Então, dentro desse contexto disso que eu estou falando, muitos adolescentes e jovens estão crescendo sendo protegidos. Por exemplo, a minha geração de 30, 35 anos, de 40 anos para cima, foi uma geração que quando contrariava os pais, o cinto cantava no lombo, meu amigo. Era chinelo havaiano, era cinto, era fio, era borracha. E aí, hoje, a geração atual, ela acha que isso era uma brutalidade. Só que essa geração, que é a minha geração, ela foi criada no chicote. Por um lado, doía as surras, mas hoje eu dou graças a Deus por muitas das surras que minha mãe me deu. Porque formou em mim uma mentalidade diferenciada. Hoje nós temos jovens e adolescentes que nunca nem tomaram um tapa na vida. E eu aqui não tô, obviamente eu não tô aqui fazendo apologia à agressão não, tá, gente? Isso aqui é muito importante. Mas o que eu quero dizer é que hoje a geração atual é uma geração, não todos, obviamente. Tem muito pai aí raiz da época que cria o filho da mesma forma que foi criado. Mas existe uma geração fragilizada, uma geração que não recebe não, uma geração que o pai protege de tudo, que o pai blinda, que a mãe blinda para que não seja frustrado. Por exemplo, vou resumir o que eu estou falando em uma história. Eu estava vendo um professor universitário contar que ele nunca reprova ninguém por falta, mas ele teve um aluno que faltou 50% das aulas na faculdade, ele é professor universitário, e ele explicou que esse aluno tirou na AV1, avaliação 1, 3,5 e na AV2, 3,5 no semestre. Logo ele teve que reprovar, porque não tem como você faltar 50% das aulas e tirar 3,5, ficar com essa média e ser aprovado. E aí ele disse que reprovou o garoto de 19 anos de idade e no dia seguinte a avó estava na escola. Quero falar com o professor fulano de tal, e ele diz, pois não, sou eu. Então, professor, eu quero saber por que o senhor reprovou meu filho. Aí ele olhou para a senhora e falou assim, olha, o seu filho tem 19, seu neto tem 19 anos de idade, perdão, não é filho, é neto, seu neto tem 19 anos de idade. Logo, ele pode se casar, ele pode votar, ele pode tirar a habilitação, ou seja, ele é maior de idade, ele é responsável pelos seus próprios atos. Eu não deveria nem te responder essa pergunta, porque para mim ele é um homem de 19 anos de idade e ele precisa responder pelos seus atos. Mas já que a senhora está respondendo por questão à sua idade, 68 anos de idade, por respeito à sua idade, eu vou te dizer por que ele foi reprovado. Ele foi reprovado porque faltou 50% das aulas e a média dele ficou com 3,5, logo é impossível eu aprová-lo. E aí, quando eu vi aquele professor contando aquela história, eu fiquei pensando, eu falei assim,
Para a avó desse garoto ir na escola, reclamar, querer saber, tirar satisfação porque o neto foi aprovado, certamente esse garoto foi criado em um ambiente de proteção. Ele foi blindado. A avó, o pai, a mãe, não sei, eles criaram um menino de uma forma que ele não pudesse se frustrar. Isso é muito ruim, gente. Por que é ruim? Porque a vida não vai te blindar de frustrações. Porque a vida não vai te blindar de decepções. Você pode ter sido protegido o quanto for dentro de casa. Só que quando você chegar no trabalho, o trabalho não vai te blindar nem te proteger. Quando você chegar na universidade, ela não vai te proteger, o mundo não vai te proteger. Então, a nossa geração, ela precisa entender que sim, existem frustrações. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O contexto que Jesus viveu, gente, era um contexto de antagonismo. O tempo todo, os escribas e fariseus queriam pegar ele para dar celeridade à sua crucificação. Mestre, a lei manda matar, tu mandas o quê? O tempo todo é lícito pagar imposto a César, e a Bíblia está sempre dizendo que os fariseus testavam Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma contradição para dar celeridade, ou seja, para acelerar a sua morte por crucificação. Então, o ambiente que nós vivemos nesse mundo é um ambiente de antagonismo. Vai ter hora que vamos viver momentos bons, mas vai ter horas que vamos viver momentos ruins. E aí nós precisamos estar preparados para isso, entende? Como eu disse, as redes sociais, ela potencializou essa questão da frustração. E aí a nossa geração, ela tem o tempo todo que provar para alguém que ela é boa. Ela tem o tempo todo que provar para alguém que ela tem, que ela pode, que ela faz. E as pessoas não fazem isso por uma realização pessoal. As pessoas fazem isso porque elas têm que provar para alguém que ela é boa, que ela pode, que ela faz, que ela tem. É uma realidade. E aí, quando essa pessoa não consegue cumprir todas essas coisas, ela se sente frustrada. Por exemplo, um adolescente que a mãe, o pai, a avó blindou ele, protegeu de tudo, sempre. Quando ele tomar o primeiro toco da namorada, ele vai querer tirar a vida, porque ele foi cercado sem frustração, porque ele foi cercado sendo defendido de todas as adversidades da vida. Só que vai ter uma hora que as coisas vão fugir do seu controle, e é nessa hora que ele vai se tornar uma pessoa frustrada, desanimada. E Paulo, ele nos ensina muito fortemente: não andais inquietos por coisa alguma, voltando para o texto. Paulo é alguém que tem prioridade naquilo que fala. Por exemplo, na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, olha o que ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto, Paulo está mostrando, vai ter momentos na tua vida que as circunstâncias vão ser favoráveis. Mas vai ter momentos na tua vida que as circunstâncias não vão ser favoráveis. E a tua alegria, ela não pode estar baseada em circunstâncias, mas no Senhor. Geração atual que me ouve, regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. A nossa geração precisa aprender a descobrir essa alegria no Espírito, essa alegria no Senhor. Quando nós descobrimos essa alegria no Espírito, essa alegria no Senhor, as situações adversas vão nos abater? Sim, vão, mas não vão nos desmoronar, porque a gente sabe em quem a gente tem crido. Sei estar abatido, sei ter abundância, mas também sei ter necessidade. Em todas as coisas estou instruído. É isso que nós precisamos entender. E sempre regozijando sempre no Senhor, não estando inquieto por coisa alguma. Antes, as nossas orações e súplicas sendo sempre conhecidas diante do Senhor, sendo colocadas diante do Senhor, com oração, súplicas e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha guardar o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus.
A minha oração é que a paz que excede todo entendimento, ou seja, que ultrapassa a linha da lógica, da razão, do entendimento, venha guardar o teu coração. Que mesmo na adversidade você possa sentir paz de espírito, porque entende que no meio dessa turbulência, dessa guerra e dessa adversidade, o Senhor está contigo. É importante nós entendermos isso. As pessoas querem ser bonitas, as pessoas querem ser aceitas, as pessoas querem ser amadas. E para isso, elas querem ocupar posições privilegiadas, querem ter dinheiro, querem conquistar coisas para impressionar pessoas. E com isso, gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que ela nem gosta. Isso tudo porque há uma inquietação dentro do ser humano. E para onde essa inquietação tem te levado? Deus está hoje, por intermédio dessa palavra, dizendo: não andeis inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e o teu sentimento em Cristo Jesus. Jovem, adolescente, irmão e irmã, senhor de meia idade, quem estiver ouvindo esse vídeo agora, deixa eu te liberar essa palavra. Nem tudo que você deseja vai acontecer. Nem tudo que você precisa você vai conquistar. Nem tudo que você quer vai chegar às tuas mãos. Mas o maior sentido da vida é entendermos em Cristo que a nossa alegria, ela não está baseada em circunstância. Que a nossa paz, ela não está baseada em circunstância. A minha paz eu vos dou e não vos dou como o mundo a dá. A paz do mundo é baseada em circunstâncias. Se eu tenho tudo o que eu quero, eu tenho paz. Se eu não tenho o que eu quero, eu sou infeliz, eu sou frustrado. Não, você não é infeliz. Não, você não é frustrado. É isso que nós precisamos entender. Não andeis inquietos. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, Deus, Ele coloca diante do altar dele aquilo que você precisa, necessita. Você sabe que precisa e necessita. Coloca no altar de Deus. E ora, para que isso não tire a tua paz. E ora, Senhor, traz ao meu coração a paz que excede todo entendimento. Aquela que o Eliardo falou no vídeo. Eu preciso dessa paz. Uma paz que não é baseada nas circunstâncias, mas a paz do Espírito. A paz que é fruto do Espírito. Aquela tranquilidade, quietude de mente, de alma, de corpo, de coração. Só o Espírito de Deus pode propiciar. Por isso que a razão e a lógica não entende. Às vezes o crente está dentro de uma adversidade terrível, de uma prova terrível. Mas mesmo no meio dessa adversidade, ele consegue sentir essa paz que excede todo entendimento. Isso, carne e sangue não explica. Isso só o Espírito pode explicar. Então, deixa eu finalizar, que eu já fui longe demais com esse vídeo aqui. Já estendeu, ultrapassou o horário. Guarda o teu coração, tá bom? Coloca diante de Deus todas as tuas petições. E a minha oração é que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o teu coração. Se você gostou, é de graça, deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sino para receber notificações de novas postagens. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.